Olá pessoal, tudo bem? Esse é o segundo vídeo da minha série sobre perfumaria e hoje eu vou falar sobre uma característica que nós brasileiros adoramos numa fragrância, a fixação do perfume na pele. Como é feito um perfume? O perfume ele tem alguns componentes que são água, uma água purificada, né, uma água pura, álcool, que normalmente as empresas utilizam álcool de cereal, esse é o melhor. Triclosan, um pouquinho de triclosan, sempre uma quantidade mínima. E também a essência, que é o óleo essencial. O óleo essencial é a matéria-prima que dá o cheiro ao perfume. Então essa é a composição basicamente de uma fragrância. O que dá o cheiro é a matéria-prima chamada essência. E essas essências, uma coisa importante da gente saber, a grande maioria é fabricada fora realmente, né? Até as essências utilizadas nos perfumes nacionais. Então as essências vêm de casas de fragrâncias internacionais, que a maioria delas produzem para grandes marcas como Dior, Carolina Herrera. Então, inclusive as essências que são trazidas, utilizadas no perfume nacional, no perfume brasileiro, são trazidas de fora. Essas empresas são multinacionais, elas estão aqui no Brasil para atender as indústrias nacionais, mas basicamente a essência, 90% dela é trazida de fora. Essas matérias-primas, né, esses óleos essenciais, são desenvolvidos por uma casa de fragrância, é lá que trabalha o perfumista que desenvolve as fragrâncias para as perfumarias, para as empresas, né, de fragrâncias. Então o perfumista está lá, ele tem uma gama de matérias-primas que ele combina. Então eu coloco um pouquinho de óleo essencial cítrico, um pouquinho de óleo essencial de madeira, um pouquinho de uma flor, um pouquinho de baunilha, e aí ele cria essas obras-primas que são os nossos perfumes, né? Então o perfumista ele é um artista. Eu costumo dizer que é como criar uma música, como pintar um quadro. Ele realmente é um artista, ele cria obras-primas e ele conhece essas essências, né? Ele conhece o cheiro dessas matérias-primas e sabe o que combina com o que. Então, Sulema, por que muitas vezes eu acho que o perfume nacional tem menos fixação que o importado? Você está me dizendo que o óleo essencial vem das mesmas casas de fragrâncias que produzem os importados antigamente, né, no início do mercado da perfumaria aqui no Brasil. Realmente era utilizado pouca quantidade de óleos essenciais, porque o Brasil não tinha um mercado ainda aberto, né? Não tinha a globalização, o dólar era muito alto e como toda matéria-prima importada, ela custava muito caro para ser trazida para cá. Então, as fábricas nacionais utilizavam pouca quantidade de óleos essenciais nas fragrâncias. Então a gente tinha uma água de banho, um body splash, né, como é chamado as águas de banho, banhos perfumados, que realmente tem pouca concentração de óleos essenciais. E aí é injusto você comparar a fixação de uma água de banho com a fixação de uma Del Cologne, uma fragrância ou de toalete. Mas hoje não. Hoje, as fragrâncias Del Cologne nacionais, que é esse nome que é usado aqui no Brasil, né, só tem aqui no Brasil, elas têm muitas vezes a mesma concentração que uma eau de toilette internacional. Então, hoje a gente tem perfumes no Brasil com qualidade de perfume internacional, a mesma qualidade, né? Claro, as empresas utilizando o melhor álcool, que é o mesmo álcool utilizado para a indústria de perfumaria fina internacional, utilizando uma concentração de óleos essenciais alta também, eu tenho a mesma qualidade, a mesma característica de uma fragrância internacional e muitas vezes, gente, até melhor. Então eu vou falar um pouquinho da composição desses óleos essenciais
que a gente chama de notas olfativas. Um perfume ele é composto por notas olfativas e ele tem 3 fases que a gente chama de fases de evaporação, né? O que é a fixação de um perfume? É o tempo que ele demora para evaporar da sua pele para o ambiente, o tempo que ele vai ficar na sua pele. E olha, gente, um fator importante, o clima do Brasil é um clima quente, né? Então, o perfume ele evapora, né? Por causa do clima quente também. Então, a gente está dizendo que o perfume ele tem 3 fases de evaporação, que a gente representa por uma pirâmide olfativa. As primeiras notas que a gente sente quando a gente passa um perfume são chamadas de notas de saída. Essas notas, elas evaporam muito mais rápido, né? Essas são as primeiras notas que quando a gente passa o perfume a gente sente. Depois vem as notas de corpo. Essas demoram um tempo maior para evaporar e é aquilo que o perfume fica na sua pele. Por isso muita gente fala assim, eu vou passar o perfume, mas daqui uns 10 minutinhos ele muda na minha pele. Isso é verdade, porque as primeiras notas evaporaram e depois você vai ter a personalidade do perfume, como ele vai ficar realmente na sua pele. E a terceira parte da pirâmide são as notas de fundo. As notas de fundo são as que dão fixação para um perfume, são as que dão peso, elas demoram mais tempo para evaporar, são aquelas que a gente sente até no final do dia. Então, aí vem o mito do fixador, né? Mas, Sulema, não vai fixador numa fragrância? Você falou que vai álcool, vai água, vai óleo essencial e triclosan não vai fixador? Não, gente, não existe um componente, um ingrediente que se pinga numa fragrância e faça ela fixar por mais tempo. Os ingredientes da fragrância são os óleos essenciais. E esses óleos essenciais, existem notas que têm mais peso molecular, ou seja, que são mais pesadas e por isso demoram mais tempo para evaporar. E existem óleos essenciais mais leves que evaporam com mais facilidade. Então, as notas de fundo é que fazem esse papel de fixação de um perfume, que fazem o perfume fixar por um período maior. Se a gente viu que na pirâmide a gente tem 3 fases de evaporação. Mas eu não posso pôr então só nota de fundo numa fragrância? Ele ficaria carregado, enjoativo, não ficaria um perfume harmonioso na sua pele. Então, todo perfumista ele utiliza notas de saída, corpo e fundo para compor uma fragrância. Bom, e existem perfumes que são cítricos, por exemplo, perfumes que são amadeirados. Será que isso interfere na fixação de uma fragrância? Sim, isso interfere. A gente viu que as notas de saída evaporam mais rápido e as notas cítricas são notas de saída. Então, se eu tenho mais concentração de notas cítricas num perfume, ele vai fixar menos do que um amadeirado, por exemplo, porque a madeira é nota de fundo, que tem o maior peso, né? Então, isso interfere na fixação de uma fragrância. Então, gente, são vários fatores que interferem na fixação de uma fragrância. A concentração de óleos essenciais, né? Então, o óleo essencial é a matéria-prima da fragrância. O caminho olfativo que ela tem, então, é uma fragrância cítrica, é amadeirada, é oriental. Então, esse caminho olfativo interfere, porque às vezes eu tenho a mesma concentração de óleos essenciais na cítrica e na amadeirada, só que a amadeirada ela vai fixar mais, ou a oriental vai fixar mais, porque ela tem uma concentração maior, um caminho olfativo que leva notas com mais peso, tá? Então, isso determina também a fixação de uma fragrância. E tem outros fatores que aí depende da pele, depende da condição de uso, depende do clima. Se eu tô no verão, a fragrância fixa menos mesmo do que no inverno, porque lembra que fixação é evaporação do perfume na pele. Então, são esses 3 fatores que interferem numa fragrância. Uma coisa importante da gente saber, o brasileiro gosta muito, né, de fixação, porque ele gosta também de grandes quantidades, frascos maiores, com maior quantidade de fragrância. E por que o europeu não se importava muito com isso? Porque os frascos eram menores, eles carregavam dentro da bolsa e reaplicava quando sentisse necessidade. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar, aqui no Brasil a gente toma às vezes 2 a 3 banhos por dia, né? Então não é necessário uma fragrância ficar com você 24 horas, porque você toma banho nesse meio tempo e é só
perfume ele tá indo, na verdade, pelo ralo, né? Então não é necessário ter uma fixação tão longa, enjoativa, pesada, porque nós temos um clima mais quente, né? Um país tropical. Não é necessário tanta fixação. Então, outra coisa importante, a gente tem por aí uma infinidade de matérias-primas, de fragrâncias de péssima qualidade e que fixam absurdamente, né? Então a gente tem matérias-primas simples, baratas, com uma excelente fixação. Então, fixação não é sinônimo de qualidade, tá? Opte pelo cheiro que você gosta, o cheiro que te faz bem, o cheiro que combina com você. Ah, Sulema, tem algumas fragrâncias nacionais, está escrito desodorante colônia, Del colônia, fragrância desodorante para o corpo. As nacionais, elas utilizam essa nomenclatura, toda a indústria nacional utiliza isso, por uma classificação de impostos, por uma classificação da Anvisa. Por isso não tem internacional escrito desodorante colônia, mas isso não quer dizer que o nacional não tenha qualidade, tá? Que o nacional seja só uma aguinha de banho. Tem muitas aguinhas de banho por aí, tem sim os que fixam mais e outros que fixam menos. Não estou dizendo que toda a indústria nacional tem uma excelente fixação, mas eu estou dizendo que a gente tem uma qualidade de fragrâncias nacionais sim, que não pedem muitas vezes para um perfume importado, tá? E a gente precisa experimentar, conhecer as fragrâncias nacionais. A gente tem muita coisa criativa, muita coisa bacana, perfumistas que produzem lá fora, produzem para as nossas também, então eles trazem tendências para as fragrâncias nacionais que são muito interessantes, tá bom? Então vamos quebrar um pouquinho o nosso preconceito contra as fragrâncias nacionais, experimentar, conhecer e para depois sim dizer que a nossa fragrância é boa. Espero que vocês tenham gostado, entendido sobre fixação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque aqui nos comentários que eu ajudo a esclarecer, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.